O vídeo de hoje eu quero começar aqui com uma frase que vai te fazer refletir muito sobre a sua situação atual no day trade. A sua consistência te trouxe até na situação em que você se encontra hoje. Se você está sempre quebrando conta, sempre devolvendo o seu lucro, sempre cometendo os mesmos erros, talvez essa, meus amigos, seja a sua consistência. Consistência não é sobre ganhar, pessoal. É sobre repetição. É sobre aquilo que você faz todos os dias. E se você vem repetindo hábitos ruins, tomando decisões ruins ao longo do tempo, decisões muitas vezes no puro emocional, utiliza setups que você não confia mais, não tem milagre. O resultado vai ser sempre o mesmo. Você vai perder dinheiro. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês de fato o que é consistência. Por que é tão difícil ganhar dinheiro no day trade? Por que é tão difícil quebrar os ciclos ruins que você vem passando? E no final do vídeo eu vou mostrar para vocês atitudes reais que você pode estar tomando hoje para mudar o seu resultado. Seja na sua vida financeira, seja na sua vida física, seja na sua vida espiritual, enfim. Em qualquer área da sua vida que você esteja passando por dificuldades, beleza? Então quando a gente fala em consistência, pessoal, muita gente acha que é ganhar dinheiro no mercado todo dia. Mas consistência, pessoal, não é isso, tá? Consistência é repetição de bons padrões que colocam o dinheiro no seu bolso, tá? Isso falando de day trade. Mas se a gente trouxer o assunto consistência para nossa vida pessoal, por exemplo, a sua forma física hoje nada mais é do que o resultado dos hábitos que você vem tendo ao longo dos anos. Se você é um cara que é gordinho, por exemplo, é porque ao longo dos anos você veio comendo mais do que precisava. Não se exercita ou começa a academia e abandona, tá? Então o resultado, por exemplo, do seu físico hoje é exatamente o resultado das atitudes que você tomou ao longo da sua vida, entende? Eu tô gordinho hoje, eu sou aquele cara que vive naquele efeito sanfona. Engorda e emagrece, engorda e emagrece. Então esse é o meu padrão, ciclo de consistência. Eu sei que eu tô errado, é difícil quebrar, tá? Mas uma hora a gente tem que quebrar. Da mesma maneira, pessoal, no mercado. Como é que funciona hoje o ciclo da maioria das pessoas que iniciam nesse mercado? Vou colocar uma imagem aqui na tela para ilustrar melhor para vocês. Normalmente, turma, o cara começa assim, ó, excitação com uma nova estratégia. O cara descobriu uma nova estratégia, começa ali empolgado, pá, o cara faz inúmeros testes, dá tudo certo, aí começa com perdas iniciais. O cara começou às vezes no período de drawdown, começou no período em que a estratégia não estava performando. Isso não descarta a estratégia, não significa que a estratégia seja ruim, ela simplesmente está passando naquele período de drawdown. Isso, obviamente, se você fez os testes da maneira correta, tá? O que acontece é que o cara não dá tempo da estratégia se provar lucrativa e já parte para uma nova estratégia. Ele abandona aquela estratégia que ele havia estudado, às vezes perdeu meses ali trabalhando em cima, ele simplesmente abandona, fica frustrado e vai atrás de outra estratégia. O que acontece muito aqui no canal, vocês sabem, toda semana eu trago um robozinho novo, trago uma estratégia nova para vocês. O que acontece muito aqui, o cara entra no meu canal, pega uma estratégia, gosta, começa a usar, testa, dá certo, vai para real, começa a perder. Mas não significa que a estratégia seja ruim. Significa que às vezes você foi pé frio e começou no período ruim da estratégia. Muita gente acha que a curva do mercado é linear, mas não é linear. A curva ela é assim, ó, de altos e baixos, ela sobe e desce. Para você poder chegar lá em cima, você vai precisar descer em alguns momentos. E o que acontece na maioria das vezes é que o cara não dá tempo da estratégia se provar lucrativa. Quando a gente fala de day trade, a galera associa muito ao curto prazo, né? Ao curtíssimo prazo, porque as operações são de curto prazo. Mas o resultado, cara, você não pode avaliar somente os resultados de curto prazo. Você precisa avaliar os resultados de médio e longo prazo, senão você não vai sair do lugar. Tá bom? Não vai sair do lugar. Então o que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo de hoje é como vocês podem quebrar esse ciclo aqui, ó. Como vocês vão fazer para quebrar esse ciclo vicioso de descobre estratégia, testa, dá certo, vai para real, toma ferro, abandona a estratégia, inicia outra, tá? É isso que eu quero mostrar para vocês, como vocês vão fazer para quebrar. E uma vez, cara, que vocês consigam quebrar esse ciclo, cara, é sem volta, tá? Aí você realmente virou a chave no day trade, beleza? Então eu quero colocar aqui para vocês, pessoal, um gráfico, tá? Para mostrar para vocês como é que funciona você olhando os resultados prontos, né? Por exemplo, essa aqui, turma, é a curva de capital aqui do meu robô Black Box. Nota que ele praticamente não teve drawdown de largada, né? Ele teve um drawdown grande aqui, tá? E depois a curva de capital veio subindo. Mas olha como é que foi esse período aqui, ó. Você tá vendo isso aqui? Uma coisa é você olhar a curva de capital pronta. Outra coisa é você viver o dia a dia, tá? O sobe e desce do mercado. Ainda mais a pessoa que fica olhando para a tela, vendo, por exemplo, um robô trabalhar, cara, isso gera ansiedade demais, desperta vários gatilhos. A pessoa não consegue se manter na disciplina de seguir aquilo que ela testou e aquilo que ela validou. Então, o que é importante que vocês entendam? Que a curva não é linear. A curva tem subidas e descidas, tá? Para chegar lá, você vai ter que passar por isso aqui, ó. Nada impede
daqui para frente, o robô, por exemplo, entrar num período de drawdown, para depois a curva voltar a subir. Então, o que eu vejo muita gente, por exemplo, pega robôs meus para testar e fala assim, cara, o teste do robô não é para você validar a estratégia, não é para você ver se vai fechar a semana com lucro, tá? Muita gente compra o robô assim, ó, por exemplo, fechou a semana com lucro, o cara compra. Aí na semana boa, é o que eu sempre falo, na semana boa, vende robô. Quando pega a semana ruim, semana do drawdown, não vende robô. Mas não é assim que você precisa avaliar uma estratégia. Não é assim que você vai avaliar se ela é boa ou não. Primeira coisa, você tem que identificar se aquele robô, ele serve para o seu perfil. Você tem perfil de suportar drawdowns maiores? Você tem perfil, por exemplo, de suportar R$1.000 de drawdown no dia? Você consegue? A sua conta consegue isso? Se consegue, show de bola. Você vai ficar abalado se perder R$1.000 um dia? Você vai conseguir, no outro dia, ligar o robô e manter ele ligado sem interferência, mesmo tomando loss no dia anterior, tomando um loss que, teoricamente, para a maioria das pessoas é pesado? Então, é para isso que serve o teste, para ver se você se adapta à estratégia, para ver se aquilo está condizente com o seu perfil. Tem gente, cara, que não tem perfil para day trade e não tem perfil para robô, fato. E muitas vezes não adianta você ficar insistindo no erro. Então, você tem que entender exatamente se você tem um perfil de day trade. Não é todo mundo que tem um perfil de day trade, não é todo mundo que tem um perfil do risco. E eu ainda vou explicar para vocês no decorrer desse vídeo como vocês vão fazer para quebrar esse ciclo vicioso de ficar buscando a estratégia, o santo grau aí infinitamente e não sair do lugar, tá? Pessoal, o que eu tô passando para vocês no vídeo de hoje, cara, são coisas que eu demorei aí, ó, uns 10 anos para entender, tá bom? Para entender isso e eu poder sair desse ciclo em que eu também me encontrava, tá? Então assim, cara, dá valor no vídeo de hoje. Se você acha que esse conteúdo está sendo relevante para você, lembre de deixar o like e compartilhe com um amigo seu aí que está precisando ouvir isso, tá bom? Então, pessoal, primeira coisa, quando você for pegar um robô para testar, você tem que entender se aquele robô ele é para você ou não, tá? Se vai se adaptar primeiro ao seu financeiro, ao seu psicológico, se você vai conseguir se manter na disciplina, ligando ele todos os dias, não importa o que aconteça, tá? Independente de resultado positivo ou negativo, beleza? Primeira coisa é isso. Segunda coisa é entender que a curva, muitas vezes, precisa ficar lateral, ou precisa até mesmo cair para depois voltar a subir, tá? Não é linear, beleza? Esse robô aqui mesmo, pessoal, agora no mês de julho, tá? Cara, eu peguei uma sequência de 12 dias positivos, tá? Que colocou minha curva de capital aí em mais de R$3.500. E agora, pessoal, o robô vem passando um período de drawdown, tá? Tô aqui, ó, com o resultado no mês de até então de R$2.800. Quem começou no início do mês, show de bola, tá com um resultado bacana. Quem começou, por exemplo, há uma semana atrás, tá num período que o robozinho tá assim, ó. Tá nesse período, cara, que o robô está trabalhando de lado, beleza? Isso não invalida a estratégia, não invalida que o robô é ruim, tá? E isso serve para qualquer robô, não é só para esse aqui não. O que eu tô dando de exemplo para vocês é que isso aqui não serve somente para esse robô, serve para qualquer estratégia que você for utilizar, tá? Grava bem isso, beleza? Então, olha só, esse robô aqui, ele se chama Black Box. Por que Black Box? Porque ele é um robô caixa preta, né? É um robô onde ele não tem parâmetros nenhum. Só tem horário para iniciar e número de contratos, cara. Mais nada. Eu fiz todo um estudo aqui. Eu rodei bastante tempo na minha conta real antes de disponibilizar esse robô pra galera. E a primeira coisa que o cara faz quando pega o robô é querer testar um monte de coisa, cara. Entrar, por exemplo, na primeira entrada com mais contratos. É querer testar iniciando mais cedo. É querer testar iniciando mais tarde. É querer testar com limite de gain e de loss diferente. Então, para que serve o estudo que foi feito? Para que serve todo o tempo que eu trabalhei em cima desse projeto, né? Serve para nada. E isso aí, turma, as pessoas fazem isso por quê? Porque elas não confiam, né? Não têm plena confiança naquilo que eu tô falando. E tá tudo certo. Você tem que fazer as suas avaliações também. Mas o principal seria você utilizar do jeito que foi recomendado e não ficar alterando as coisas. Porque uma vez que você altere qualquer tipo de parâmetro, mesmo que seja mínimo, eu já fechei tudo que é pro cara não poder mexer em nada. E mesmo assim o cara quer mexer nas poucas coisas que tem, né? Se você mexe, essa curva de capital aqui, ela não teria se concluído. Você entende? Teria dado às vezes um resultado muito pior, tá? Dificilmente você vai conseguir melhorar isso aqui. Não vou dizer que é impossível, tá? Mas dificilmente você vai conseguir melhorar. Então, pessoal, isso me faz pensar no quê? Que as pessoas não sabem seguir regras. Elas não conseguem seguir regras simples que você passa para elas, tá? E foi um dos motivos já que eu trouxe esse robô com tudo fechado. E aí o cara pega, cria o próprio robô e não consegue nem seguir as próprias regras, tá? E eu vou explicar para vocês hoje também como vocês podem fazer para estar sendo mais disciplinado aí no seu dia a dia, beleza? Então, pessoal, se você tá naquele ciclo, testa a estratégia, pegou o período ruim aqui, você para, abandona, você nunca vai ver isso aqui, ó. Nunca vai ver a curva crescer. Agora eu vou te falar quando é que esse ciclo vai ser quebrado, cara. Esse ciclo vai ser quebrado a partir do momento que você parar de tomar decisões ruins, tá? Tomar decisões corretas. Mesmo, cara, num processo de emagrecimento, seu peso não cai
todo dia. Tem dia que tá mais alto, você faz tudo certinho, chega na academia lá, vai se pesar, tá 1 quilo a mais. Do nada. E não significa que você não emagreceu, tá? Significa às vezes que seu corpo retém um pouco de líquido, teu peso subiu. E no mercado não é diferente, tá? Dias ruins não invalidam estratégia, cara. Grava isso. O ciclo, pessoal, vai ser quebrado a partir do momento que você começar a seguir as regras todos os dias, tá? Disciplina, consistência. Disciplina, consistência. Todo dia fazendo exatamente a mesma coisa. A partir do momento que você começar a ter os resultados, cara, aí é um caminho sem volta. Você vai falar, cara, era só eu fazer isso. Era só eu seguir as regras. Era só eu ser disciplinado. Como é que eu não consegui fazer isso antes? Porque, cara, realmente é muito difícil sair disso aqui, ó, tá? Se você pega um período assim, ó, é muito difícil, cara. Porque a gente tem conta pra pagar, a gente quer resultado rápido, a gente tem pressa. E mercado financeiro não é pra quem tem pressa, cara. Não é pra quem tem pressa. Você compra uma Petrobras, tem dia que ela vai subir 2%, 3%, 4%. Tem dia que ela vai cair 2%, 3%, 5%, sai uma notícia, cai 10%. Significa que talvez o papel seja ruim? Não sei, não tô falando de fundamentos aqui de Petrobras. Mas como é que foi o resultado dela no longo prazo? Como é que foi o resultado dela, sei lá, quem comprou lá em 2016? Tá? Não foi bom? Foi. Então, cara, será que não compensa eu segurar e não ficar me preocupando muito com essas oscilações de curto prazo, tá? É isso que você tem que pensar, tá? Tire as oscilações de curto prazo da sua cabeça. E aí, cara, eu vou te mostrar uma coisa aqui, ó. Vou fazer uma continha aqui pra vocês entenderem o impacto que os resultados podem ter na sua conta, tá? Vou pegar esse mês de outubro aqui, que foi um dos meses aqui do robô, e nota aqui, por exemplo, que ele teve um resultado aqui de menos 207 num dia, menos 377 no outro ganhou 900, 500, 400 e tal. Mas quanto isso aqui teria de impacto na sua conta, né? Em termos de percentual. Vamos supor, cara, que o cara começou aqui com uma conta de 10 mil reais, tá? Vou fazer uma continha aqui pra vocês, ó. Vou pegar esse valor aqui, ó, tá? E dividir por 10 mil. Vamos ver quantos por cento que dá. Vou converter aqui, ó, pra percentual. Ó, então, esse resultado aqui representou quanto? 2%, né? Vamos replicar aqui até o final. Pessoal, quando a gente trabalha assim, ó, em termos de percentual, não é muito mais tranquilo pro nosso emocional, cara? Tipo assim, tenho aqui um capital de 10 mil. Bom, hoje perdeu 2, hoje perdeu 3. No dia seguinte ganhou 9%, ganhou 5%, ganhou 4%. Isso a gente tá falando, pessoal, para um capital de 10 mil reais. Então, nota que mesmo para um capital de 10 mil reais, a volatilidade é alta, né? Dias de 9%, dias de 5%, ó. Teve um dia de loss aqui de 11%. É pesado. Não é, se você for avaliar, não é uma volatilidade baixa. Como é que a gente tranquiliza ainda mais para você conseguir entender que o que vale é o percentual sobre o capital seu que é aplicado? Vamos trocar aqui, ó, de 10, turma, para 20, ó. Vamos ver como é que ficou a fórmula agora, ó. Agora a gente praticamente diminuiu pela metade a volatilidade da sua conta. Antes, dias de 2%, agora dias de 1%. Antes, dia aqui de menos 11%, agora dia de 5,76%. E se eu tiver um capital aqui de 30 mil, não melhora ainda mais? Dá uma olhada, se a gente avalia sempre, pessoal, em termos de percentual, cara, isso traz uma tranquilidade tremenda. Isso aqui não fica muito próximo a uma oscilação, por exemplo, de uma ação. Quanto que oscila, por exemplo, uma Petrobras hoje? 2, 3% no dia. Uma Vale, que é um pouco mais volátil, de repente 3, 4, 5, tá? Mas ações de baixa volatilidade vão ter mais ou menos, ó, uma curva assim, ó, tá? Um percentual sobre o quanto ela trabalha no dia, mais ou menos assim. E é dessa maneira, pessoal, que você tem que imaginar que é o seu robô. Vamos falar aqui do Black Box. Imagina, cara, que ele é o B-Box 3 da bolsa, tá? É o B-Box 3 da bolsa, tá comprado em B-Box. Se for falar do Cash Benz, tá? É como se tivesse comprado no Cash Benz 4, Cash 4, tá? Se fosse o seu robô ali, seja lá qual for, é como se fosse um ativo de bolsa. Que é assim que você precisa imaginar o seu robô. Você vai ganhar na média, pessoal, na estatística. E isso aqui muda completamente a sua percepção de valor, tá? Antes você estava preocupado ali muito no médio e curto prazo. O robô fez 500 no dia, devolveu, fechou negativo. Tá, mas cara, olha isso aqui. Olha para isso aqui, ó, tá? No resultado no final não foi positivo. Se a gente somar aqui, por exemplo, ó, igual somar essa coluna, ó, 5 mil reais. Bom, 5 mil reais, cara, para um capital de 10 mil, a gente tá falando de 50% de lucro. Para um capital de 30 mil reais, a gente tá falando aqui, ó, pessoal, de um retorno, ó, de 16%. Tá ruim para um investimento aí de médio e longo prazo. Agora o cara fica ali pensando só no valor monetário, o valor que dá no dia, mais 500, mais 300, menos 200, menos 500. Mas pensa no valor que ele vai te entregar em percentual no fim do mês. Fala para mim qual aplicação que rende 16% no mês, falando em cima de um capital de 30 mil reais, cara. Sendo que dá para você deixar, por exemplo, 10 mil na sua conta, para margem ali para o robô operar, e deixar 20 mil ainda aplicado lá na renda fixa. Então, pense em robôs, cara, como uma ferramenta de rentabilizar capital e não como uma ferramenta de caixa eletrônico. Robô não é caixa eletrônico, cara. Muda a sua concepção, tá? Vamos trabalhar assim, ó, dessa maneira, pensando em percentual sobre o capital alocado, tá? Você vai ver, cara, que vai te trazer uma tranquilidade muito grande para se manter na disciplina e ligar os robôs todo santo dia, seja ganho, seja loss. Cara, você tem 30 mil, perdeu 1,26, deu 377. Tá, mas foi 1,26. É assim que você tem que pensar, tá? E aí você vai conseguir se manter mais disciplinado ligando seus robôs todos os dias.
tá? Essa é a forma, pessoal, que eu recomendo para uso de robôs. Não é só do meu robô. Estamos falando aqui de qualquer robô. Faça os estudos estatísticos do seu robô, coloque um capital alocado, verifique quanto em percentual ele oscila em média no dia. A volatilidade ficou alta, aumenta o capital, entendeu? Tá, já não tem capital. Talvez o robô não seja para você no momento, tá? Aguarda, junta mais uma grana. O problema é que os caras chegam com o dinheiro muito contadinho, entendeu? Eu entendo, tá todo mundo querendo mudar de vida, mas você não pode querer mudar de vida pelos meios errados, tá? Fazendo da maneira errada. Pense sempre dessa maneira que vai funcionar para você, tenho certeza absoluta. Você começar a trabalhar assim, ó, vai mudar já aquele seu ciclo vicioso, tá? Aquele ciclo de procura estratégia, perde dinheiro, frustração, começa uma nova estratégia. Cara, você vai quebrar isso, tá? Você precisa quebrar esse ciclo de alguma maneira. Essa aqui é uma das formas, e agora eu vou te mostrar uma outra forma, na verdade, diversas formas de você se controlar, de você se manter na disciplina todos os dias, tá bom? Criei um mapa mental aqui, pessoal, tá? Eu tenho um treinamento que se chama Os 5 Princípios da Consistência. Esse treinamento, ele é gratuito. Vou deixar o link dele aqui para vocês na descrição, tá bom? Eu criei isso aqui, 5 princípios, porque eu via que a galera fazia day trade de maneira errada, utilizava robôs da maneira errada, tá? Então eu criei aqui, ó, 6 aulas para explicar para vocês os 5 princípios que eu considero mais importantes para você ter consistência no day trade, tá? Mas eu quero falar aqui, pessoal, da aula 2, que é do princípio 2, tá? Que é a disciplina, beleza? Vamos falar aqui um pouquinho sobre disciplina. Cara, eu te juro, eu poderia cobrar, cara, por esse material aqui, cara, uns 10 mil reais que estaria barato. Cara, se esse conteúdo tá sendo relevante para você, cara, deixa o seu like aí, tá? Compartilhe isso aqui com um amigo que tá passando necessidade, tá com esse problema, tá? De não conseguir ser disciplinado, de quebrar regras, que tá nesse ciclo vicioso aí há muito tempo. Compartilha com esse cara que eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar bastante. Outra coisa que eu quero pedir pra vocês é o seguinte, cara. Deixa aqui nos comentários se você tá nesse ciclo vicioso aí, tá? Deixa aí, escreve aí, estou no ciclo vicioso, se você tá no ciclo. E aí, cara, eu quero que você comece a seguir isso aqui e daqui a um ano você volte nesse mesmo vídeo, tá? Volte nesse mesmo vídeo, vai lá no seu mesmo comentário e escreva nesse mesmo comentário daqui a um ano, cara, a mudança que você teve na sua vida após seguir o que eu vou passar pra vocês agora, tá bom? E claro que eu já passei aqui no vídeo hoje, que eu acho que... Qual que é o grande problema, pessoal? Muitas vezes você não sabe que tem um problema. Então, até você tomar consciência do seu problema, cara, isso leva, ó, um tempão, entendeu? Leva muito tempo você tomar... A tomada de consciência, cara, leva muito tempo. Às vezes 5, 6, 10 anos, tá? Pra você conseguir perceber onde é que você tá errando. E eu tenho certeza que o que eu tô falando aqui pra vocês engloba aí 80% das pessoas, tá? Tem uns 20% aí que não estão nesse ciclo. Às vezes o cara já tá ganhando dinheiro, mas uns 80% tá nesse ciclo e, cara, não vai dar certo no day trade simplesmente porque não conseguiu ter a consciência daquilo que tá dando errado pra ela, tá? Então vamos lá, cara. O princípio 2 aqui pra mim é um dos principais, tá? Disciplina. Então, cara, não existe disciplina sem regras. Então, cara, você vai precisar criar regras suas, tá? Crie as suas regras e conheça bem elas. De nada adianta você criar regras na sua cabeça. Não, você tem que escrever. E não é no computador, não. Não adianta escrever no computador. Escreve no papel. Pega um papelzinho, caneta e escreva as suas regras. Regra número 1, sei lá, não extrapolar limite de loss do dia. Regra número 2, não interferir no funcionamento do robô. Regra número 3, seguir fielmente a estratégia, sei lá, entendeu? Cria as suas regras. E, cara, leia elas todos os dias para você se manter sempre na disciplina, tá bom? Leia ela todos os dias. Isso é muito importante, porque você escreve hoje, amanhã depois você tá quebrando simplesmente porque, cara, você não lembra que aquela era uma regra sua, tá? Então, leia suas regras todos os dias. E aqui, cara, existem alguns gatilhos, tá? Que tiram você da disciplina. Eu estipulei aqui gatilhos que me fazem perder a disciplina. Quando eu tô operando manual, por exemplo, tá? Ou até mesmo com robôs, existem alguns gatilhos que me fazem perder a disciplina, tá? Me fazem quebrar as minhas regras. E você precisa identificar quais são esses gatilhos que te levam a ter um mau comportamento. Tá bom? Então, normalmente acontece assim, ó. O gatilho que vai levar ao comportamento, pessoal, vem de um evento, vem de algo que você vê, vem de algo que você ouve. O que é ver ou ouve? Por exemplo, você ouviu que vai ter uma notícia agora à tarde, tal hora. E às vezes você já dá um sentimento ruim. Putz, cara, se eu ligar o robô hoje, acho que eu vou perder. Tá? Aí começa aqueles pensamentos de autossabotagem. E os pensamentos que você tem de autossabotagem levam ao seu comportamento. Ah, não vou ligar o robô. Ou... na hora da notícia eu vou desligar. Mas tá, mas e nos seus backtests, nos seus testes, você considerou notícias, né? Não. Saiu as notícias e deu loss, por exemplo, no seu backtest? Pode ter dado, mas tá na estatística. Então você vai desligar robô por causa de notícia? Se você não considerou notícia no seu backtest, você não pode desligar robô, tá? Você não pode deixar de operar. Então, se você levou em consideração as notícias, show de bola, tá? Se você não levou, não tem por que estar desligando o robô, estar interferindo no funcionamento, beleza? Vai ser só mais um dia daqueles lá de percentual positivo ou negativo, é isso que você tem que imaginar, tá bom? Outro gatilho aqui, pessoal, por exemplo, o seu robô tá operando, aí você começa a olhar pro gráfico.
Começa a olhar. Cara, aquilo ali te dá uma ansiedade, bicho. Dá uma ansiedade tremenda. Se você sente ansiedade, esse sentimento de ansiedade, cara, vai te levar a pensamento de sabotagem. Você vai ter um comportamento de fazer algum tipo de interferência. Você tá entendendo? De arrastar o stop, de diminuir o loss, de fazer uma zeragem nos momentos. Então, você precisa identificar, cara, os gatilhos que te levam a esses comportamentos ruins. Tá? Uma vez que você listou os seus gatilhos. Olhar gráfico me dá ansiedade. Então, não olha o gráfico. Olha no fim do dia, hora que já terminou, para ver se deu tudo certo, se o robô agiu certo, se ele fez a zeragem no horário correto, se não sobrou nenhuma ordem pendente, tá? Então, você tem que listar esses gatilhos, tá, pessoal? Cada um tem os seus gatilhos. Depois eu vou te dar os exemplos aqui de gatilhos, tá? Mas, basicamente, todos os gatilhos, tá, levam a, basicamente, 3 tipos, pessoal, de sentimento. Sentimento de medo, euforia ou fúria. Esses são os 3 sentimentos que dominam o mercado. Medo, euforia e fúria. Tá? Presta bem atenção nisso. O medo vai te levar ao quê? Hesitação. Cara, ontem foi loss. Aí você fica com medo, hoje você não liga. Hoje você desiste de ligar o robô. Já quebrou o ciclo da consistência. Você não ligou um dia, você não respeitou as regras por pelo menos um dia, você já quebrou o ciclo da consistência, cara, tá? Todo aquele seu trabalho lá vai por água abaixo. Todo o trabalho que você teve de testes, de validação, foram por água abaixo, simplesmente por causa de medo e hesitação. Então, para isso que servem as regras, tá? A regra serve para ser seguida independente do seu sentimento, tá? Tem o sentimento, pessoal, de euforia. E a euforia, pessoal, ela pode te levar ao descaso, que eu já vou explicar para vocês, ou a menos apetite ao risco, tá? Existem 2 tipos de pessoa. Tem um cara que ele é mais corajoso, tá? Que gosta do risco, gosta de estar ali, gosta do game, gosta daquele sentimento, tá? Esse cara vai pro descaso, tá? O que é? Já ganhei bastante, posso arriscar mais um trade. Ou já ganhei bastante, posso dobrar a mão, sem plano nenhum. O cara não tem um plano de crescimento de capital. O cara não tem um plano para falar assim, não, quando eu atingir aqui, ó, 50% da conta, eu vou aumentar um contrato agora, tá? O cara não tem esse plano. E aqui, ó, pessoal, nesse mesmo cursinho que tá gratuito aí para vocês na descrição, tem aqui, ó, um plano de crescimento, tá? Plano de negócio. Depois vocês assistam lá, beleza? Então você precisa ter um plano. Poderia fazer tudo esse cursinho aqui nessa aula, mas vai ficar muito grande. Então assistam lá depois, já tá tudo gravado. E aí o cara já tá ganhou, sei lá, ganhou um dinheirinho ali que tá bacana para ele. Ele fala, não, o negócio tá dando bom, vou dobrar, né? Vou aumentar a mão. E aí, que acontece o quê? O cara toma ferro, perde, devolve tudo que ganhou, simplesmente por ganância, tá? E nessa situação de descaso. E já tem o cara, pessoal, que a euforia leva a menos apetite a risco. O cara ganhou um dinheiro, não quer devolver nem a pau. O cara fala assim, não, fiz 1000 conto aqui, esse dinheiro, velho, não sai mais do meu bolso. E o cara não quer tomar risco, entendeu? O cara ganhou 1000 hoje, ele fica com medo de ligar amanhã e devolver o dinheiro que ele fez. Você tá entendendo? Novamente, para isso que serve as regras, tá? Pra você não quebrar, beleza? E por último, pessoal, um dos piores aqui, né, que é a fúria, cara. Isso aqui leva o cara a ferrar com tudo, entendeu? Isso aqui é eu quebrar conta no dia, entendeu? Leva mais apetite a risco. O cara fica tão puto, fica furioso com o mercado. Tudo que eu faço tá errado. Eu clico pra comprar, cai. Eu clico pra vender, sobe, né? E o cara fala assim, já tô ferrado mesmo, vou meter o louco. E aí o cara aumenta demais a mão e às vezes não tendo o pequeno ali de mercado, leva tudo que ele tem, tá bom? Então não caiam, cara, nessa furada aqui, tá? Isso aqui é o pior de todos, beleza? O medo ainda às vezes preserva seu capital. Agora a fúria, velho, fúria esquece. Fúria vai te arrebentar, tá bom? Então aqui eu tenho alguns exemplos de gatilho, pessoal. Que é, por exemplo, bater a meta e devolver. Por exemplo, você bateu a meta no dia, supondo que seu robô tem meta ou que você opere manualmente, tá? Isso aqui serve para quem opera manual também. Bateu a meta, pessoal, você fala assim, não, vou fazer só mais um trade, você devolve. O cara vai ficar louco, tá? Está quase na meta, fazer mais um trade, tá? Por exemplo, o seu robôzinho ali tava quase na meta, era R$100, vamos supor, fez 90. Aí ele vai fazer mais um trade, devolve tudo, fica puto. Tá? E aqui tem vários, cara, eu não vou passar tudo aqui. Depois vocês leiam aí, tá? Mas é basicamente, eu listei aqui alguns dos gatilhos, né, que me faziam a ter medo, fúria, tá? Ou euforia, beleza? Depois vocês leem aí, tá? E aqui, cara, identificar esses gatilhos, pessoal, leva tempo, tá? Não é da noite pro dia que você vai identificar todos eles. Mas o que você precisa entender é o seguinte, ó. Você tem que ficar de olho, cara. Você tem que se perceber. Como que você se sente numa determinada situação? Cara, como é que tá seu sentimento? Você tá tranquilo agora? Por que você tá tranquilo? O que é que te deixa tranquilo? Cara, isso aqui me deixa tranquilo, ó. Eu olhar isso aqui, ó. Por mais que às vezes no dia seja loss, quando eu olho isso aqui, ó, em cima de um capital de 30 mil, cara, isso me dá uma tranquilidade tremenda. Falo, cara, o dia de hoje foi loss, mas é só mais um dia, tá? Isso aqui me dá tranquilidade. Encontrem aquilo que traga tranquilidade pra vocês. Qual método que vai trazer tranquilidade pra vocês conseguirem se manter disciplinados, tá? Então, cara, seja um monitor de você mesmo. Tô me sentindo ansioso. Por que você tá ansioso? Anota, escreve aí no papel, cara. Por que você tá ansioso, tá? Não, é que eu vi aqui o gráfico subindo aqui, o negócio disparando e o preço começou a vir em contra, me deu ansiedade. Tá, então não olha mais, entendeu? Foca lá no resultado médio e longo prazo.
Foca lá em olhar o percentual. Foca naquilo que te dá tranquilidade. Entendeu? Outra coisa, pessoal. Isso aqui, cara, isso aqui é foda. Monitore o seu diálogo interno. Por que isso, cara? O cara começa o robô hoje. Aí o robô perde. Não, sou pé frio. Você viu, ó? Todo mundo ganhando, ó. Foi começar hoje, tomei loss. Não, olha lá, o robô fez R$400. Eu sou muito burro, devia ter desligado, agora devolveu tudo. Você começa a se xingar, você começa a se colocar pra baixo, tá? Você começa a achar que o problema é você. Muitas vezes é você mesmo, tá? Mas assim, uma coisa que você não pode fazer é se colocar pra baixo. Se xingar de burro. Não, eu sou muito burro. Não, eu sou um inútil. Cara, eu não presto pra nada, sou um lixo. Por que eu tô fazendo isso aqui? Para com isso aí, cara. Monitore o seu diálogo interno. Quando você começar a ver que você tá trazendo muitas coisas negativas pra você, muitas coisas negativas dentro da sua cabeça, você vai atrair o quê? Atitudes negativas, cara. Não tem como você pensar de forma negativa e não ter uma atitude negativa. Então, pense, cara, sempre de forma positiva, mesmo que seja difícil, tá? Ah, perdeu. Ah, o robô devolveu. Não, tá tranquilo. Tô focado nisso aqui, ó, tá? Percentual, médio e longo prazo, tô firme aqui e bora seguir pra frente, tá? Esquece. Então, cara, não é um caminho fácil. Tá? É muito difícil quebrar isso aqui, ó. Tá? Não é fácil. Mas a partir do momento que você começar todos os dias, seguindo as suas regras, tendo disciplina, sabendo quais são os gatilhos, você precisa se conhecer, sabendo quais são os gatilhos que te levam a quebrar as regras, tá? Eu tenho certeza absoluta, cara. Chega a arrepiar aqui, ó. Tenho certeza absoluta que você vai dar certo. Não tem como não dar certo. Isso aqui, cara, serve pra tudo. Tô falando aqui de day trade, mas aqui serve pra tudo. Serve pro cara que faz a dieta, tá? Que é gordinho, que fica na sabotagem, começa uma dieta nova, aí o cara não perde peso, mas ele não dá tempo ao tempo, entendeu? Não dá tempo da dieta se provar. O cara fala, ah, hoje tá chovendo, não vou na academia. Ah, tá frio. E começa a inventar desculpas, você começa a inventar desculpas, por exemplo, pra não ligar robô, pra diminuir a mão, pra aumentar a mão, pra isso, pra aquilo. Para de inventar desculpa. Tudo que você for fazer tem que ser com lógica. Seja na sua vida física aí, de dieta, de treino, seja na sua vida financeira, tá bom? Meus amigos, sinceramente, ó, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira, tá? Eu levei muito tempo, cara, pra entender isso aqui, pra chegar nesse modelo, pra entender quais são os meus gatilhos, o que fazia eu quebrar regras. Levei muito tempo pra me conhecer. Não vai ser do dia pra noite, tá? Que você também vai se conhecer. Mas você precisa começar agora. E com o tempo, meus amigos, o resultado vai vir, tá? Se o day trade não for pra você precisa reconhecer isso o quanto antes também. Você precisa reconhecer e não ficar insistindo no erro. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira, cara. Deixa aqui seu comentário, coloque aqui o seu relato. O que você está passando nesse momento. Quero que você volte aqui daqui um ano, cara. E escreva aqui pra mim nos comentários como é que você tá. Beleza? Boa semana a todos, bons trades. Forte abraço, meus amigos. Tamo junto e até mais.